tem Fla-Flu pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino e pra você ficar por dentro de todos os detalhes dessa partida, onde assistir, horário, prováveis escalações, vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações pra quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Flamengo vão se enfrentar hoje às 9 horas da noite em Moça Bonita, mando nosso, portões abertos, ou seja, se você quiser aproveitar esse jogo, esse sextou com as nossas guerreiras, você pode acompanhar lá do estádio e vai ter transmissão com imagens pela Sport TV. Pra gente poder falar mais sobre essa partida, antes eu preciso pedir pra você que tá aqui deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você é tricolor e curte sempre bem informado sobre o Fluminense, se você apoia o futebol feminino, é muito importante ter o seu like nesse vídeo. E vamos então falar sobre esse jogo que a gente vem com um retrospecto bastante negativo contra o Flamengo. A última vitória do Fluminense sobre o Flamengo foi em 2023. Recentemente perdemos pra elas pela Copa Rio Feminina. Mas se o retrospecto não é positivo, hoje a gente não tem tempo nem pra pensar nisso, porque a competição já está chegando ao final. Já estamos na 11ª rodada, falta poucos jogos aí pra definir quem vai conseguir classificação para a segunda fase. Como o Fluminense está atrás dessa classificação, não tem tempo para conversa. E inclusive o Rafael Siqueira, nosso amigo do canal Time de Guerreiros, que vai transmitir esse jogo com a narração em áudio, aquela narração tricolor, ele falou que internamente, isso não é um achismo, isso é informação, e internamente esse jogo é encarado como uma guerra, tanto pela sequência ruim que a gente vem de jogos contra o Flamengo, mas também pela tabela. A gente vai ver no final desse vídeo como está a tabela, né? Mas hoje 4 pontos separam as duas equipes que estão brigando para se classificar para a próxima fase, mas hoje o Flamengo está dentro do G8, enquanto o Fluminense está correndo pelo lado de fora. Quem sair dessa rodada com 3 pontos vai sair com uma vantagem enorme para a sequência, para essa reta final de competição. Para essa reta final, na verdade, da primeira fase. Mas vamos então falar primeiro Aqui não vai ser aquela provável, né? Mas aquela possível escalação do Fluminense. Hoje, para esse jogo, a Nath Rodrigues e a Claudinha estão de fora. As duas estão suspensas pelo 3º cartão amarelo que levaram na partida contra o São Paulo. A Tatá também segue de fora, isso porque ela tá tratando uma entorse, ainda não vai poder entrar para esse jogo. E quem volta é a Camila Soteiro, que estava suspensa na última partida e volta a ficar à disposição para esse clássico. Mas então, qual seria essa possível escalação? Como vocês sabem, é muito difícil imaginar o que o Hoffmann vai fazer, cada jogo é uma coisa. No último jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele tinha 4 zagueiras, né, de ofício dentro de campo. Mas para esse jogo, então, eu vou colocar a escalação que o Rafael Siqueira desenhou. Rafa fala ali, de acordo com as características do jogo, quem ele colocaria em campo, e até por conhecer essa equipe e o estilo de jogo do Hoffmann, imagino que dá pra gente também imaginar algo próximo ao que o Rafa coloca. Então a nossa possível escalação tem Cláudia no gol, Karina na lateral direita, a dupla de zaga com Gislaine e Yasmin, na lateral esquerda, Sorriso, o meio de campo com a Xerife voltando de lesão, a gente acredita que vai ter condições de entrar como titular, ao lado dela Paloma, e o ataque com Raquel, Palomar, Keké e Lurdinha. Isso pensando no Flamengo, que pela importância do jogo vai partir para cima, e a gente vai precisar ter velocidade para poder explorar os espaços que vão surgir pela frente. Mas vamos então conferir como vem a provável escalação do nosso adversário. Segundo Rafael Siqueira, o Flamengo deve entrar em campo com Vivi Rosel no gol, a linha de defesa com Mona Lisa, Núbia, Agostina e Chay, o meio-campo com Jenny, Gil Ferreira e Gláucia, e o ataque com Fernanda, Mariana e Cristiane. E a árbitra dessa partida será a Regiane Caetano da Silva. Agora, pra gente dar um confere em como tá a tabela, eu vou colocar na tela com vocês. Bem, só de olhar aqui, como vocês já conseguem perceber, a gente vem de situação bem diferente ali na 10ª rodada. O Fluminense consegue um ponto importante quando a gente olha o contexto que jogou contra o São Paulo fora, mas pela situação que foi o jogo, dava pra ter conseguido um pontinho melhor. A gente tem ali a vantagem numérica, né? O São Paulo tem uma jogadora expulsa logo no início ali, do primeiro tempo, então dava ali para ter construído uma vantagem melhor. A gente teve uma jogada da Lurdinha perto ali do final do jogo que era muito boa, dava para conseguir ter saído daquele jogo com 1-0, mas enfim, né, conquistamos um ponto fora.
Já o Flamengo vem de uma vitória sobre o Real Brasília por 4-0. Como nós abrimos a rodada, acabou que no último vídeo a gente não viu os resultados dos nossos adversários, né? Mas o Palmeiras venceu o Instituto 3B por 4-2. Juventude e Inter empataram. O Cruzeiro venceu o Bahia por 1-0. Bragantino venceu o América, né? Deu aquela seguradinha no América. Venceu no América por 2-0. Entre Corinthians e Ferroviário, o resultado foi um empate por 1-1. Assim também como Sport e Grêmio. E aí, pra gente olhar como ficou a tabela depois desses jogos disputados, o Corinthians segue em primeiro com 26 pontos, a Ferroviária em segundo com 21, Palmeiras em terceiro com 20, Corinthians em quarto com 19 pontos, São Paulo em quinto com 18 pontos, o Flamengo em sexto com 17 pontos, América em sétimo com 15 pontos, Red Bull Bragantino em oitavo com 14 pontos, Bahia em nono também com 14 pontos. Nós aqui em décimo com 13 pontos. Cara, isso é muito ruim aqui. Poucas rodadas a gente estava dentro e elas fora. Agora elas estão em sexto e a gente aqui do lado de fora. A gente consiga subir nessa tabela o mais rápido possível antes da primeira fase terminar. Mas o Grêmio está em 11º com 11 pontos. Internacional em 12º com 10 pontos. Real Brasília em 13º com 8. Juventude em 14º com 6. E aqui na zona da degola, Instituto 3B na 15ª colocação com 4 pontos. E o Sport, que segue sem vencer, em 16º lugar com 2 pontos. E os outros jogos da competição, já que dessa vez nós abrimos também a rodada de novo, vamos ver ali Cruzeiro e Ferroviária, né, na briga pela liderança, Corinthians e Sport, Bahia e São Paulo, Real Brasília e América, Grêmio e Red Bull Bragantino, Instituto 3B e Juventude, e o último da rodada, né, quem fecha, Internacional e Palmeiras. Mais cenários desenhados, bora apoiar as nossas guerreiras hoje às 9 horas da noite. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, eu preciso pedir pra você deixar o seu like antes daqui, que ele é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Beijo no coração, saudações tricolores e volta aqui no fim de semana pra gente falar também sobre o Brasileirão masculino. Tamo junto!